eu prefiro falar aqui sobre Nicolás Maduro, a Venezuela. Vamos falar sobre uma ditadura disfarçada de democracia, onde a população, em média, perdeu 20 quilos em razão do déficit nutricional. É isso. E de uma eleição que está sendo realizada sem total desrespeito a qualquer oposição. Prendeu a principal opositora. Em 1999, Hugo Chávez, chamado nos Estados Unidos de The Clown, o palhaço, assumiu a presidência da Venezuela, implantou um regime bolivariano. Em 2012, ele ficou doente, o Nicolás Maduro assumiu interinamente e depois se elegeu em 2013. E não larga o osso desde lá. Agora ele vai disputar a eleição e mandou prender tudo quanto é opositor, limpou a área para ele se eleger no dia do nascimento do Chávez. Diante das recentes prisões de opositores, aqueles que fazem oposição ao regime de Maduro na Venezuela, o governo brasileiro se mostrou preocupado com os impactos desses episódios e deve iniciar uma série de contatos para monitorar a situação no país vizinho, que terá eleições presidenciais daqui a mais ou menos uns 4 meses. Esses contatos serão feitos a países envolvidos no Acordo de Barbados, foi assinado no final do ano passado, e que estabeleceu as diretrizes para que as eleições venezuelanas fossem realizadas. O Brasil vai avaliar se os últimos acontecimentos na Venezuela ferem esse acordo. Os países em questão são, entre outros, Estados Unidos, a Colômbia, a Noruega e a União Europeia. O problema é o seguinte, a Venezuela não tem uma relevância estratégica em termos de geopolítica, ela militarmente pouco significa, ela não tem nenhuma condição de ocupar a parte desse Equibo na Guiana, também não tem condições de fazer ocupação da Amazônia, não representa uma ameaça militar para nós, mas ela acaba sendo um regime que foge do perfil dos demais países da América Latina, à exceção de Cuba. E claro que isso preocupa, porque o ideal é que a América Latina fosse toda democrática. Bruno Musa, essa questão de prender todos os opositores e disputar sozinho dá um perfil autoritário ao Maduro num país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo e explora menos óleo do que o Brasil. 92% da população abaixo da linha da miséria. Você sabe que eu estive lá ano passado, 15 dias, gravando o documentário Infiltrados Venezuela. Então, qual o nome do documentário? Infiltrados Venezuela, que está disponível na plataforma da Brasil Paralelo. Então, a gente está fazendo, já estamos com outro pipe de viagem pelos próximos 3 anos. Estive em Cuba, Venezuela, El Salvador, Argentina, agora nas eleições. Esse ano já tem 2, ano que vem tem mais, enfim. E não foi uma simples viagenzinha, né? Então a gente ficou 2 dias em Petare, que é a maior comunidade carente que tem na favela, em Caracas, tem 1 milhão de habitantes. Falamos com o Guaidó, 2 horas exclusivas que tivemos com o Guaidó lá. Vivenciamos ali todas as realidades do país. Foi a 3ª vez que eu fui à Venezuela, essa com propósito mais dessa produção desse documentário sob o ponto de vista econômico. Então realmente eu tive um parecer real do que acontece na Venezuela. É muito triste quando a gente vê, quando Maduro é recebido aqui de braços abertos, quando se fala sobre democracia relativa. É muito triste porque, se me permite mais 1 minuto, eu lembro no final do documentário, a gente estava em Petare, que é o alto da montanha, e eu estava na última casa e vendo o Caracas inteiro. E eu tinha acabado de entrar numa casa ali e tinha uma criança pulando. Era uma casa pequenininha, assim, sei lá, 10 metros quadrados, e moravam 4 filhos. E a criancinha de 2 anos estava pulando na cama e gritando, papá, papá, papá. E eu lembrei da minha filha, eu tenho uma filha de 3 anos, e aquilo me lembrou muito minha filha, e eu comecei a chorar. Quando eu comecei a chorar, veio um cara do meu lado, olhou Caracas assim por cima, e falou assim, é isso que o socialismo faz. Ele destrói, primeiro, a família, depois
a educação e depois a propriedade privada. Então, é muito triste quando eu vivenciei e tenho na minha cabeça, na minha cabeça as caras das pessoas e nos contatos que eu converso até hoje com o pessoal de lá, vejo o líder autoritário chegando aqui sendo recebido com festa. Então, não tem a quem enganar mais. A Venezuela não engana mais a ninguém. O Maduro, ele obviamente é um ditador, obviamente ele prende opositores, não tem oposição clara. O Guaidó teve que fugir para os Estados Unidos, fugir a pé via Colômbia. É isso, a Venezuela é isso. Não tem a menor chance hoje, e falo com conhecimento de quem viveu ali esses dias e depoimentos que nós pegamos, não tem a menor chance do Maduro sair hoje, e ele não tem nada de apoio, nem na classe mais alta, nem na classe média, nem nas classes mais baixas. Impressionante. O único lugar que o socialismo funciona é no céu onde ele já está. Não, é no céu onde não precisam dele. Ou é no inferno onde ele já está. Mas aqui não é nem, desculpa, não é nem posição ideológica, não. É muito triste. O que eu vivi lá realmente muito triste. Nem falei em termos ideológicos, não. É uma catástrofe. Você pode ver onde o socialismo, no mundo que foi socialista, fracassou. Produziu miséria e distribui miséria. Vamos falar de Nicolás Maduro. Leandro Ferreira, meu amigo, professor de economia, sempre muito bem-vindo aqui. Bom debatedor, gosto do Leandro. Leandro Ferreira, use sua competência e justifique que o governo de Maduro é bom, que as eleições são democráticas e que o país está num mar de sucesso e prosperidade. Use toda sua capacidade retórica e, Leandro Ferreira, defenda Nicolás Maduro, é meu desafio para você. Capês, mesmo depois do seu convite super sedutor para eu fazer isso, eu não posso, porque não concordo com o governo Maduro. Eu vivo... Então, um momentinho, abre, por favor, todos nós, gente. Musa, uma salva de palmas. Abre aí, todo mundo. Uma palma para o nosso Leandro Ferreira. Eu acho que os esquerdistas ainda têm jeito, por favor. Eu acho o Maduro um autocrata. Já falei isso aqui antes. Eu acho o Maduro um autocrata que se mantém lá através dos meios incorretos. Não deveria olhar para o Brasil e falar assim, não adianta prender o opositor, porque depois volta e ganha em cima dele, como aconteceu em outros lugares também, não só lá. Não significa que na Venezuela não exista, por uma tradição caudilhista, golpismo de tudo que é lado. Acho o Juan Guaidó um golpista. Vou até procurar, Bruno, o documentário que você produziu. Já está disponível? Desde maio do ano passado. Eu também não sou apoiador do Guaidó, não. Eu acho que existe uma tradição golpista de tudo que é lado na Venezuela, inclusive Esse Guaidó é 71 também, hein? Da parte da direita. Então, eu acho que o Maduro deveria, se estiver preocupado ainda com a tradição do socialismo, fazer com que isso transite o mais rápido possível para o socialismo que deve existir, que é o socialismo democrático, o socialismo que se depara com as urnas e tem que se defender pelo resultado de suas ações e não pela força e não pelas injustiças. Agora, o Capês aqui falou uma coisa que ele não quer mexer com esse negócio de controle de preços, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a iniciativa que o ministro Paulo Teixeira está puxando lá, Capês, é para atuação no mercado futuro de alimentos. É uma coisa super sofisticada que é para fazer com que a gente consiga antecipar choques de preço utilizando os mecanismos de mercado, garantindo renda para os produtores e comida na mesa dos brasileiros. Muito bem. Red. Paulinho Teixeira, meu colega da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, meu amigo, temos posições às vezes divergentes, mas um abraço para você, Paulo Teixeira. Meu querido Alessandro Azzoni, e aí, meu irmão, como é que tá essa eleição lá na Venezuela, hein? O que você está achando? Você acha que tem risco? Você acha que está mais apertada que a do Putin? Qual a sua avaliação? Eu acho que, primeiro ponto, acho que é assim. Tem alguns países no Ocidente, Putin, lá na Rússia, Coreia, China, o processo democrático, até o Oriente Médio, o processo democrático que nós conhecemos nunca vai caber para aquela região, cara. Elas vieram de regimes fechados e do socialismo, uma reformulação praticamente do socialismo para o capitalismo, porque perceberam que precisava de renda para poder sobreviver à sua economia. Então, acho que a Venezuela é uma situação assim,
existe a questão da fraude. Eu acho que eu não comparo a questão do Putin ou da Coreia e da China, porque ali são regimes já completamente diferentes do nosso, formação completamente diferente do nosso. Então eu acho assim, a questão do Maduro, ele aproveita do poder, ele até tinha problemas na época com o Hugo Chávez, e quando o Hugo Chávez veio a falecer, teve até uma estrutura meio de golpe para assumir a força naquela época, se não me engano, e veio tomando, ele vem impondo a força. Então eu acho assim, eu me admiro muito ainda pela posição que ele ocupa na posição de petróleo, ainda não ter sofrido sanções tão mais drásticas. Os Estados Unidos colocou sanções em cima da Venezuela, mas quando veio a guerra da Ucrânia, automaticamente já começou a fazer sinalização de amores, porque sabia que ia precisar do petróleo, de repente estava aqui perto. Então, acho que assim, o Maduro ele joga muito com essa questão da produção e também daquela situação onde ela se encontra geograficamente, para que se o Putin quisesse colocar uma base novamente, que nem aconteceu na bacia, na bacia dos porcos, lá em Cuba, que foi aquela questão é um posicionamento geográfico que ele pode usar a seu favor. Então ele joga.